Fala aí, meus consagrados, meus raposos belgas, de buenas com vocês. Tá começando mais um Resumão Celeste, trazendo para vocês as principais notícias do Cruzeiro. E hoje vamos falar aqui sobre convocação para a Copa América desse ano, um áudio polêmico revelado pelo Jaime Júnior, em que o Marcelo Moreno diz ter chorado por não jogar a última partida, e também as últimas atualizações do mercado. Só hoje tivemos aí duas promessas do Cruzeiro praticamente se despedindo do clube. Mas antes de começar, eu peço para você deixar aquele like cabuloso aí embaixo que ajuda demais no canal. O último vídeo teve bastante like, tanto que colocou aí na barra de pesquisa do YouTube. Pesquisei anonimamente, estava aparecendo lá entre os 4 primeiros vídeos. Então, mano, deixa muito like aí desde já, porque isso ajuda demais no engajamento. Se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para sempre que sair de novo, você ser avisado. E caso você queira dar uma ajuda a mais aí pro canal, você pode se tornar um membro e ajudar o 011 financeiramente, se você quiser, se você puder, sempre lembrando. Digo bora e taca o pau, doido! O Cruzeiro teve uma convocação para a seleção brasileira para a Copa América desse ano, que acontecerá entre os dias 14 a 10 de julho. Mas obviamente não estou falando de algum jogador. Trata-se do fisioterapeuta Charles Costa, que já está há alguns anos no clube e desde então figura em algumas convocações para a equipe médica da seleção. Eu não tenho muito o que comentar sobre isso, a não ser destacar algo que eu percebi e que eu achei bem legal. Pelo menos desde 2019, eu não vejo o time ter tantos problemas com lesões igual tinha antes. Às vezes jogador que voltava de lesão se machucava logo em seguida, outro que tinha uma lesão um pouco leve e aí ficava meses de fora. E nesses últimos tempos eu vi que isso mudou bastante. Pode ter a ver com o fato de que o time não tem mais Libertadores para disputar, não tem mais Copa do Brasil, né? Não avança mais igual antes na Copa do Brasil para disputar mais jogos também. Mas eu senti que teve uma melhora significativa. O que eu acho que precisa melhorar mais nessa questão aí de departamento médico é o preparamento, a condição física, que parece que no segundo tempo dos jogos os caras morreu, sabe? Os caras não correm mais. Ontem, em um podcast do GE, o narrador Jaime Júnior revelou que Marcelo Moreno chorou durante a última partida pelo fato de não estar nem no banco de reservas. Segundo Jaime, Moreno disse que largou um contrato de 50 milhões na China para vir para o Cruzeiro e que considera estar no melhor momento físico da sua carreira, mas que mesmo assim não é aproveitado por Felipe Conceição. Porém, ele ressaltou respeitar a decisão do técnico. Quem viu o resumão de ontem viu que eu falei que o Marcelo Moreno recebeu 3 propostas do futebol chileno, que tem vontade de jogar no Chile, jogar lá no país, né? Gosta do país e tudo mais. E mesmo assim o Cruzeiro recusou essas propostas. Eu acho que sim, as histórias batem, se você for pegar e analisar direitinho. Deve ser muito frustrante mesmo você largar uma situação confortável, onde você recebe bem, onde você recebe em dia, onde você é o bambambam, para de repente você sequer ser utilizado. Só que o Moreno precisa entender que beleza, a forma física dele, na avaliação dele, tá de boa, tranquilo, isso é o que ele pensa. Só que o que não tem como negar é a forma técnica. Por que ele não falou sobre isso? Por que ele não falou, pô, eu tô jogando mal mesmo, tenho que reconhecer, não tô fazendo gol? Isso ele não falou. Eu duvido demais, cara, que a forma física dele seja igual a de 2014, por exemplo. Que o cara fala que tá na melhor forma física dele na carreira, com 33 anos. Eu acho que, sei lá, não faz sentido. Só que desempenho em campo, isso aí todo mundo vê, bicho. As pessoas que falam que o Marcelo Moreno, se receber uma sequência, vai cansar de fazer gol, ou estão presas a 2014, onde o Marcelo Moreno ainda tinha muito para entregar, ou então elas acham que o Cruzeiro é a Bolívia e que o time inteiro vai jogar para ele fazer um gol. E sabe, que na Bolívia é assim, o time inteiro da Bolívia joga pro Marcelo Moreno. Eu já falei isso aqui ontem. O Cruzeiro é diferente. O Cruzeiro é um futebol mais dinâmico, é um futebol mais de toque de bola, onde tem muita variação ali de função. O tempo dele no Cruzeiro
Pra mim, Perón Ribeiro já acabou. Não quer dizer que eu tô satisfeito com as nossas opções de centroavantes, até porque eu acho que deveriam até ser melhores. Mas não é o Marcelo Moreno que vai resolver isso, sinceramente. E pra finalizar aqui, só porque eu gosto mesmo de ser engraçadinho, se o Marcelo Moreno chorou por não estar em campo no último domingo, pode ter certeza que muita gente sorriu pelo mesmo motivo. Agora vamos falar sobre transferências, começando por chegadas. Só que chegadas entre aspas, porque o zagueiro Arthur deve retornar ao Cruzeiro depois do período de empréstimo ao América Mineiro. Isso porque ele tem contrato com o clube até o final do mês, mas não deve ter o empréstimo renovado. Do lado do Cruzeiro, sua utilização será avaliada pela comissão técnica. É até difícil falar alguma coisa do Arthur, porque desde que ele virou profissional, cara, se viu muito pouco dele para se ter uma opinião mais embasada. Porque quando ele jogou pelo Cruzeiro, foi em jogos que não valiam nada e ele, sabe, nem fedeu nem cheirou. Então jogou pouco no Cruzeiro, foi pro futebol português jogar no Nacional da Madeira, jogou muito pouco lá também. E no América não foi diferente. Tanto que ele fez somente uma partida nesse tempo todo pelo América. Então se fosse para avaliar, eu acho que deveria ter avaliado no Rural, se ele estivesse aqui no Cruzeiro. Mas agora eu enxergo Conceição já tendo ali em mente os zagueiros com quem ele quer contar no elenco. E eu não acho que o Arthur seja um deles. Hoje foi noticiado pelo Itatiaia que o Cruzeiro pretende emprestar o atacante Thiago, de 19 anos. Sem espaço no elenco, o jogador despertou o interesse de outros clubes do futebol brasileiro. Ano passado, inclusive, ele esteve perto de sair para o Atlético Goianiense, mas Filipão, na época, vetou a sua saída. O Thiago já é um caso diferente, a gente viu um pouco mais dele. O início foi até animador no Campeonato Mineiro, só que depois acho que ele sentiu um pouco a pressão de ter que ser a esperança de gols em um ataque que não fazia gols. E vindo da base, então, vocês estão ligados que a pressão é ainda maior. Eu acho que até demorou para ele ser emprestado, mas que seja agora, que renda bastante e nos dê muitos frutos financeiros e técnicos também futuramente. Outro que também está perto de ser emprestado é o zagueiro Paulo. Tendo feito 2 bons jogos no ano passado, enquanto o Filipão era o técnico, esse ano o jogador sequer foi utilizado por Felipe Conceição. A maioria dos jogos ele também não foi relacionado. E hoje, de acordo com o Deus Medibre, o Cruzeiro recomendou ao staff do jogador que ele procure um clube para que seja emprestado e ganhe tempo de jogo. Isso aqui pra mim, velho, tá sendo um tiro no pé. Só que no caso, um tiro de 12. Porque o Paulo, ele com certeza é muito promissor, muito mais que o Arthur. E nos jogos que ele teve que jogar, pra mim ele foi muito bem. Acho inclusive que o Everton ter recebido mais chances, muito mais chances que ele, tanto que é o titular do time, é um pouco sem sentido, já que o Paulo, apesar de não ter uma saída de bola tão boa igual do Everton, quando jogou, ele jogou muito bem. O Everton, eu acho que ele tá indo num problema de excesso de confiança, de querer fazer muita graça, sendo que ele ainda precisa trabalhar um pouco mais a parte técnica. Mas de repente, o melhor zagueiro da base, que com certeza estava ali para ser o próximo zagueiro do time titular, de repente o cara virou a última opção da fila. A resposta do Cruzeiro para isso é de que é uma opção técnica. É o Felipe Conceição que não quer utilizar o jogador. Só que recentemente a gente tem visto a diretoria ter um certo atrito com os jogadores de um certo empresário. André Cury, Francis Melo, antes fosse Bruno Vicentim. Caio Rosa foi vendido por uma mixaria sem nem jogar direito. Pedro Bicalho foi expulso da base no primeiro episódio de indisciplina e até hoje o clube não provou com nenhum BO, nem nada, que realmente houve episódios de indisciplina, né, episódios recorrentes. O Kaká foi boicotado pra caramba, apesar que foi mais boicotado pelo Filipão, isso aí a gente tem que reconhecer. E agora tivemos o Paulo também, que ano passado só jogou porque praticamente não tinha opções, e também o Filipão deve ter batido o pé. E só lembrando que o Adriano também é agenciado pelo Bruno Vicentim e é um dos nossos principais jogadores, então vamos ver aí
o que o futuro reserva. Ah, mas se o Filipão colocou o Paulo pra jogar, logo não faz sentido. É porque o Filipão é o Filipão, né? Se o Sérgio Paulo Rodrigues chega no Filipão e fala: Ó, Filipão, sabe esse moleque aí, o Paulo? Então, ele cheira droga em cima de bunda de anão, nas noitadas aqui de BH, e chega na toca dando cavalinho de pau. É um mau elemento daqueles. o Filipão vai virar pra ele e vai falar: Rapaz, sai daqui, ô cabeça de gel do seu f... agora com o Conceição não. Se é com o Conceição, que parece não ser tão genioso igual o Filipão, ele vai receber aquilo como um conselho de alguém que realmente entende a situação, de alguém que sabe sobre o jogador, sendo que na verdade mais parece ser um atrito. Só que aí quem perde é o Cruzeiro, por conta de supostas birrinhas entre dirigentes. E a gente não tá falando aqui de qualquer jogador, não. A gente tá falando de jogadores realmente muito promissores. Pedro Bicalho, esses dias estava sendo relacionado para jogo profissional do Palmeiras, jogou inclusive de titular. O Caio Rosa foi para os Emirados Árabes, tá gastando a bola lá. O Kaká eu não vou colocar nessa prateleira porque eu acho que ele teve mais problemas com o Filipão do que propriamente com a diretoria. Ele teve agora com a diretoria, mas depois que ele saiu. Mas, velho, eu não tô aqui pra dizer que realmente está acontecendo algo, que, sei lá, criar uma teoria da conspiração na cabeça de vocês, que isso é resultado de uma guerra política, mas eu acho muito estranho. Porque atleta do André Curi ou do Francis Melo, eles têm passe garantido dentro do clube. Esses dois aí que sempre ferram o Cruzeiro, que sempre botam o clube na justiça por algum jogador, que às vezes nem é tão bom assim, sempre tem passe livre para negociar com o clube. Agora, com o agenciado do Vicentim, parece que tem alguma coisa. Se isso realmente rola nos bastidores, aí, meus amigos, é a prova que faltava pra gente saber que ali tem muito amadorismo, muita incompetência e que a gente simplesmente tem como presidente um adolescente de 14 anos que parece que briga com o amiguinho e fica: não quero, não vou jogar com a bola dele. Ah, se lascar. É isso, não esqueça de comentar sobre cada assunto que foi abordado. Já falei pra vocês que eu adoro quando vocês comentam sobre os assuntos do vídeo pra gente poder debater. Se você gostou do vídeo, mano, deixa aquele like. Não se esqueça, por favor, se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo, você ser avisado. E caso você queira dar uma ajuda a mais pro canal, você pode se tornar um membro e ajudar o 011 financeiramente, se você quiser, se você puder. Sempre lembrando, tamo junto, valeu, é nóis, fui!